Ver se ele vai. Oh, aleluia! Eu também não sou muito bom com esse negócio de tecnologia, não, entendeu? Aí dá nessas coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Não, eu sou péssimo também, meu amigo. Como é que Tava você tá? dando. Tranquilo? Tô bem, dentro do Não, possível. então, eu tava dando um erro aqui. Mas enfim, vamos lá, acho que vai ser. Agora, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu também tô te ouvindo bem, mesmo nesse momento, porque eu esqueci até de falar. Geralmente a gente pede para a pessoa colocar um fone, porque fica melhor, mas tu tá falando, dá para te ouvir bem, graças a Deus. Pois Porque às é, vezes dá uma meu, interferência. meu fone quebrou, Siri. Ah, é? Foi a filha? Não, fui eu mesmo. Ah, foi você mesmo. Tá bom, gente, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para quem está chegando o que é o Siri na Live, né? Já estamos indo para a quarta semana fazendo esse Siri na Live aqui. Nesse momento de pandemia, de quarentena, a gente não só quer falar é isso, né? Da pandemia em específico, é muito importante a gente ficar sabendo, ter informações, mas é muito importante também que a gente fale de outros temas para a gente, de alguma forma, se desenvolver, né? E hoje nós estamos aqui com meu amigo e pastor Henrique Vieira. Muito obrigado, meu irmão. Sabe que quando eu vou, nesse momento de apresentação, aí eu vou buscar ali, né, para ver o que é a pessoa, assim, para dar uma introdução bonitinha, né? Aí eu tava vendo aqui, meu amigo, assim, vou até ler aqui, ó. Henrique Vieira, vamos lá, é artista, é escritor, já foi político institucional, é palhaço, né? E é pastor. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Torcedor do Torcedor, Torcedor do Flamengo, boa. Tem uma pergunta aqui sobre o Flamengo que é lá no final, que um flamenguista doente, daqui os flamenguistas mesmo perguntou aqui uma coisa para você sobre o Flamengo, mas enfim. E como é que é isso, né, gente? Assim, quando eu coloquei aqui a nossa arte, eu botei na mesa histórias uma perguntinha, uma caixinha de pergunta, e aí eu tô olhando para cá porque eu tenho um computador e eu coloquei as perguntas aqui das pessoas. Aí quando eu for perguntar para o Henrique, eu vou olhar aqui e vou fazer a pergunta. Tá bom, meu amigo? Ó, esse foi o Siri, né? Falando do Henrique e apresentando o Henrique. Se apresenta aí para a galera também, Henrique. Bem, Siri, obrigado pelo convite para participar. Você é um amigo, é um irmão em Cristo. Você já me apresentou. Eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho. Eu sou ator. Eu sou também professor. Atualmente não estou dando aula, mas sou professor de História e de Sociologia. Eu sou discípulo de Jesus. Acho que é a identidade mais profunda da minha vida. Alguém que é alcançado todos os dias pela graça de Deus e convidado a seguir os passos de Jesus Cristo de Nazaré. Esse Bom, sou eu, vou sendo, vou me construindo, vou me reinventando, vou me transformando, vou me desbravando, vou me indefinindo, me definindo ao longo da vida. Uma metamorfose ambulante, mas com essa uhum. essência de alguém que quer caminhar com Jesus. Que bom, que bom. Pô, muito obrigado. Já começou bem, começamos bem já. Deixa eu lhe falar, primeiro, antes de começar a primeira pergunta aqui, eu queria muito te agradecer também, porque assim, eu sei que nesse momento de quarentena, é, em casa parece que a gente não vai fazer nada, né? Mas eu tenho também te acompanhado, a gente tem conversado, as suas coisas possivelmente aumentaram, né? A quantidade de lives que você está fazendo, a movimentação, porque nesse momento, né? Aí já acaba que as lideranças também são mais demandadas e você é uma liderança. Enfim, então muito obrigado por tirar e investir esse tempo aqui pra gente, sendo pai, sendo esposo, então, enfim, muito obrigado mesmo. Vamos lá. Uma primeira pergunta padrão aqui que eu faço para todo mundo que participa. Opa, voltou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? É porque tá Sim. dando. Ah, tá, show de bola. Deixa eu lhe falar. Uma pergunta padrão que eu faço para todos aqui, todas que fazem parte do Siri na Live. É o seguinte: o seu começo como pastor
como é que foi esse processo da sua caminhada na igreja e que você percebeu que a sua caminhada dentro da igreja, você ali tinha um chamado pastoral? Como é que foi isso? Certo. Você me ouve bem, Siri? Ouço sim. Às Tem vezes um dá uma delayzinho, interferência, mas na mas sua imagem. Tá tendo. Não sei se está perto é, do molde, né? Se você puder ir perto do molde, eu acho que fica mais fácil. Enfim, se estiver longe. Mas você que sabe. é, a sua imagem trava de vez em quando para mim também. A minha imagem está nítida? Então, a sua também está dando esse bugzinho às vezes. Tá, mas Eu não vamos sei se tentar. sou eu. Ok. Na dúvida, a culpa é sua. Tá bom. Tá tranquilo. Diga. Eu cresci num lar evangélico, num lar batista. Então, desde criança, eu aprendi sobre o amor de Deus. Já ainda bem menininho, eu já conhecia o Papai do Céu, digamos assim. Essa percepção de um Deus de amor revelado na pessoa de Jesus. Na minha adolescência, eu acabei me engajando muito na igreja, participando do coral de adolescentes, da escola bíblica dominical, dos acampamentos. Depois eu fui me tornando uma espécie de liderança. Passei a ser um dos organizadores do Ministério de Adolescentes da minha igreja de origem, a primeira igreja batista de Niterói, porque minha origem é Niterói, embora hoje eu esteja morando no Rio, já faz 4 anos. E nesse contexto da minha adolescência, amigo, eu tive um despertamento da minha fé em Jesus. Eu já conhecia o Evangelho, eu já tinha a semente do Evangelho no meu coração, já tinha entendimento do Evangelho desde a minha infância, mas nesse contexto da adolescência, o meu coração se abriu de vez, eu me apaixonei muito pela mensagem de Jesus, eu desenvolvi as maiores e melhores amizades da minha vida no contexto da igreja, e foi nesse contexto que eu descobri o gosto de abrir a Bíblia e compartilhar o Evangelho. Eu me apaixonei por isso. Eu me sentia completamente realizado estudando a Bíblia, lendo a Bíblia e compartilhando a mensagem do Evangelho. E daí comecei a falar em cultos no lar, culto para adolescente, culto para jovem, comecei a falar em culto de terceira idade, em vigília de oração. Então era muito demandado e eu ia me apaixonando por essa dimensão de compartilhar o Evangelho e de cuidar das pessoas. Então, foi nesse contexto da minha adolescência que eu percebi essa vocação pastoral. E, para mim, essa vocação nunca apareceu como algo de autoridade, de poder, de privilégio, mas sempre uma vocação de serviço, de caminhar com as pessoas, de cuidar das pessoas, de, com muita singeleza, abrir a Bíblia e falar do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Então, eu fui fazer teologia no Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro, na Tijuca, e, simultaneamente, eu fiz Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. Quando eu vou para o seminário, eu já vou com essa perspectiva, com essa paixão, com essa convicção e de ser um pastor comprometido com a vida, comprometido com a justiça social, com a causa dos pobres, porque para mim isso sempre apareceu como algo muito evidente na Bíblia e na vida de Jesus Cristo. Mas, resumidamente, na minha adolescência, essa paixão bateu forte no meu coração. Bacana, muito maneiro mesmo assim esse processo, né? Que é um processo daquele famoso igrejeiro mesmo, né? E eu me reconheço muito em você. Não cheguei, enfim, né, nesse momento de adolescência para a juventude, a ser demandado para, enfim, pregar essas coisas e tudo mais. Só que o processo ali de culto, escola dominical, acampamentos, tudo isso eu me identifiquei na sua fala que para quem realmente nasce dentro de um lar, né, que eu também sou nascido e criado no Evangelho, para quem nasce no lar dentro da igreja, isso é muito bem construído, né? E mesmo eu nasci na metodista wesleyana, depois eu fui para uma pentecostal chamada Maranata e tal.
E você na Batista, ali mesmo tradicional, você vê que o arcabouço é o mesmo, né? É como é que é tratado com a juventude e tal, com a adolescência. E é muito Sim, bom isso de alguma forma, né? é muito bom. Eu fui muito feliz na minha adolescência. A Igreja Batista de Niterói me deu o entendimento inicial do Evangelho. Agora, nem tudo são flores. Lógico. Eu cresci num contexto conservador. Aos poucos, o meu olhar sobre o Evangelho foi se ressignificando. Eu fui tendo conflitos com a institucionalidade religiosa. Eu estava querendo o tempo inteiro relacionar a mensagem do Evangelho com justiça social, direitos humanos, combate ao racismo, combate à desigualdade, combate à fome. Depois fui refletindo sobre o debate de gênero, orientação sexual, sexualidade em geral. Então foi um processo prazeroso, mas também foi um processo doloroso. Também foi um processo de ressignificação da minha fé. Também foi um processo de desbravar e descobrir o meu caminho, junto com meus amigos, minhas amigas. Eu não falo isso em hipótese alguma para desmerecer a minha igreja de origem, porque eu sou muito grato a Deus pelo que eu vivi ali. Mas eu também preciso ser sincero. Em determinado momento, eu me senti aprisionado por um certo moralismo comportamental e por um certo esvaziamento do sentido mais amplo do Evangelho de Jesus. Nesse momento, eu começo a ter muitas crises de fé, crises com a igreja. Foi algo assim, com muita oração, muitas lágrimas, muitas dúvidas. Graças a Deus, não passei por esse processo sozinho. Essa crise que foi modulando e transformando a minha fé. Eu compartilhei com outros amigos, com outras amigas. É desse grupo de amigos que nasce a minha atual igreja, a Igreja Batista do Caminho. Não se trata de ser melhor, não se trata de ser superior, mas foi o espaço que nós encontramos para cultivar a nossa fé em Jesus, que já não estava mais sendo alimentada dentro de um contexto muito conservador. Então eu agradeço muito a Deus pela minha origem, mas também preciso dizer que houve um processo de reinvenção, de ruptura, de descoberta, e eu fui, em certo sentido, ressignificando a minha fé e me afastando de uma perspectiva fundamentalista. Que bom, isso é muito interessante, porque isso automaticamente dialoga quando você se apresentou, quando você falou, eu sou uma metamorfose ambulante, porém na perspectiva do Evangelho de Cristo. Isso é muito maneiro, assim, como é que é isso, né? Como é que o nosso ser, nós entendemos que há um Deus e nós entendemos que Jesus Cristo foi esse Deus encarnado, porém tem a nossa vida, né? As nossas descobertas. E aí acaba que a igreja, ela nos coloca, vai nos impondo, e você vai lendo a Bíblia ali, você vai tendo uma interpretação diferente, automaticamente também o Espírito Santo vai movendo o seu coração e você vai falando, e agora? Eu sigo esse padrão aqui dentro da igreja, ou eu vou para um outro lado onde meu coração está pulsando? E é isso, né? É um sentimento de gratidão e é um sentimento também de amadurecimento na fé e no evangelho. É muito lindo isso, né? Isso acontece com todo mundo, a realidade é essa, né? Quanto mais o evangelho vai encarnando dentro de nós, a consciência da gente vai ampliando, né? E acaba que naturalmente a gente vai fazendo certas críticas a essa dogmática toda da igreja, né? Não sei Exatamente. se é realmente isso. Não, concordo. Eu acho que o evangelho, você usou uma expressão muito bonita, de uma consciência que se amplia. O evangelho é um convite a uma abertura permanente à vida. O evangelho não é uma caixa comportamental, o evangelho não é um conjunto de regras, o evangelho é o convite ao coração de Deus, e o coração de Deus se manifesta no tempo, no espaço, na cultura, na vida. Então é muito triste quando a experiência religiosa, ao invés de fomentar essa abertura, ela na verdade fecha, amarra, aprisiona, enquadra,
sequestra a liberdade criativa das pessoas, impede o exercício do questionamento, da dúvida, tenta aprisionar a verdade de Deus num dogma e numa regra. E Deus é sempre um evento de novidade, de transformação, de metanoia permanente. Então, é triste porque o fundamentalismo suprime singularidades, o fundamentalismo suprime a diversidade em nome de uma doutrina que se pretende igual a Deus. Então, eu acho muito importante que a gente viva o Evangelho nessa dimensão de permanente mudança em direção ao coração de Deus. E eu acho que isso abre espaço para dúvida, para oscilações, para descobertas, para dialogar com as culturas, com outras religiões, para ver Deus não apenas no texto, mas ver Deus na vida concreta, na vida do irmão, da irmã, ver Deus na rua, na praça, no campo, na cidade, ver esse Deus que vai se revelando de múltiplas formas. Então, a experiência do Evangelho, ela é cheia de renúncias, de desafios éticos, mas é também uma experiência muito gostosa, muito vibrante, muito deliciosa, muito atraente. É triste quando tudo isso vira caixa de regras, manipulando, interditando e sequestrando a liberdade criativa e criadora das pessoas. E sabe qual é o mais interessante, Henrique? É o seguinte, quando você começa a ler o Evangelho, quando você começa a ler o Evangelho onde Cristo está ali, né, encarnado e colocando, enfim, os seus ensinamentos, você vê claramente que o que você está falando era exatamente quando Jesus, vamos botar uma aspas, se estressava com alguém, não era com relação ao povo, mas Jesus se estressava com os hipócritas. E quem eram os hipócritas? Os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus. E até hoje você vê que isso tem uma carga muito grande. E é absurda como isso cada dia está mais atual, né? O Cristo, o Deus encarnado que se fez ali, que se encarnou em Jesus, nos ensinamentos, quando falava com o povo, agia de uma forma, enfim, parábolas e tudo mais. Quando agia com esses fundamentalistas, né, que queria dominar Deus, você vê que era muito mais, olha só, vocês são os hipócritas. E como que isso é vivo até hoje, né? E aí eu quero pegar esse gancho, e até na segunda pergunta aqui, que é o seguinte, quando Jesus, né, tá ali diante das autoridades, quando Jesus é pego no Monte das Oliveiras, vai para o templo, e aí ali no templo, né, o sinédrio está posto, junto com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, com os fariseus e com o povo também. Você vê que o sumo sacerdote começa a perguntar, e aí é blasfêmia e tudo, enfim, começa a perguntar a Jesus se ele realmente é Cristo, né? E aí Jesus diz, que eu até botei aqui, ó, ele pergunta, você é o Messias? Ele fala, eu sou, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E aí ele vai, rasga as vestes e fala, é blasfêmia, o que mais nós precisamos em relação a isso? Eu fico pensando o seguinte, assim, como é que essa doutrina é muito forte, porque o povo estava ali, esse mesmo povo acompanhou durante a vida de 30 anos a 33 anos a vida de Cristo. Os sinais, os milagres e os próprios sacerdotes. Tá me ouvindo, meu amigo? Acho que deu uma pausa. Voltou. Mas parou aqui para mim. Parou, não, desculpa. Parou um pouco também, agora voltou. Ai, meu Deus, não sei se é o meu, tá parando de novo também. Voltou aí? Voltou. Show de bola. Deixa eu terminar aqui, vamos lá. Manter aqui meu raciocínio, que é o seguinte. E aí, naquele momento ali que Jesus fala, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Pai. O sumo sacerdote rasga as suas vestes e fala, é blasfêmia.
E eu fico imaginando, naquele momento ali, aonde aquele povo todo viu os sinais, os milagres, as maravilhas que Jesus tinha feito, né? Todos os dias com eles ali. E como é que a carga do sumo sacerdote, dos fariseus, simplesmente naquele momento falou: está vendo? Me está blasfemando. O que vocês viram aí, esquece isso. Nós temos a autoridade de Deus. E automaticamente o povo começou a cuspir no Cristo. Cuspir. Em momento ali, num momento só. A pergunta é o seguinte, meu irmão. Que influência é essa que de verdade, aí você... Que influência diabólica é essa que esses sacerdotes, nós podemos nominá-lo aqui hoje em dia? Nós temos diversos, né? Que realmente faz do povo, usa a fé genuína do povo para fazer o que bem entende. Que influência é essa, meu irmão? Certo, Siri. Bem, em primeiro lugar, Jesus viveu sob a liberdade absoluta do amor. Então, Jesus era uma pessoa original, espontânea, criativa, livre. Livre de tudo e serva do amor. E esse jeito de Jesus viver, você me ouve? Ouço sim. Esse jeito de Jesus viver criou incômodo, criou inveja, criou distúrbios político-religiosos, porque Jesus viveu soberano sobre todas as amarras morais, porque Jesus viveu sob a ética superior de tão simplesmente amar. Então ele tinha muita criatividade para lidar com a tradição mosaica, para lidar com os ritos de purificação religiosa. Jesus driblava toda e qualquer tentativa de sequestro da verdade de Deus. E isso gerou muito incômodo. Nesse momento, ele está sendo julgado pelo Sinédrio, o momento que você está relatando, um tribunal religioso da época. Já tinha muita gente ali querendo liquidar Jesus, silenciar Jesus, levar Jesus ao julgamento do Império Romano. Jesus já tinha sido alvo de tentativa de prisão, tentativa de apedrejamento. Em vários momentos ele teve que se esconder, fugir, porque era um corpo incômodo, um corpo espinhoso para a ordem da época. Daí, só para contextualizar esse texto, ele é levado do Sinédrio, tribunal religioso, para Pilatos. Ele foi entregue do Sinédrio para Pilatos, que administrava a Judéia. De Pilatos, ele foi entregue para Herodes, que administrava a Galileia. Herodes entrega Jesus de novo a Pilatos. Pilatos entrega Jesus aos soldados. E os soldados entregam Jesus à cruz. Então, o sistema todo foi jogando Envolvido. o corpo de Jesus de um lado para o outro, até que os soldados, em nome daquela ordem, aplicaram a tortura e a execução de Jesus. Então, ele foi sendo jogado de um lado para o outro, sendo julgado por várias instâncias. Mas é importante dizer isso. A ordem política e religiosa da época condenou Jesus à morte. E o que você chama atenção é que essa narrativa, daí eu chego à resposta que você me pede, a narrativa das lideranças tomou conta do povo, gerou uma fúria popular. Tanto é que na narrativa do Evangelho tem uma hora que Pilatos pergunta assim: mas que mal fez este homem? Não estou vendo nenhum mal nele. Que mal fez este homem? É uma pergunta que, segundo a narrativa do Evangelho, Pilatos, a autoridade, faz. Só que a multidão, segundo o texto, grita, literalmente grita, crucifica. Ou seja, é feita uma pergunta, não é dada uma resposta. Na verdade, vem um grito de raiva. É o fanatismo. Opa! Opa!
está me ouvindo ainda? Estou sim. Segue o bar. O que eu quero chamar a atenção é que o fanatismo religioso impede a escuta, impede o diálogo, impede a reflexão. Que mal fez este homem? A resposta é um grito Crucifica. raivoso, histérico, que quer tão simplesmente a vingança, a punição e a comemoração diante da morte de alguém. Esse fanatismo estava lá no primeiro século, esse fanatismo está hoje. Tem um tipo de vivência religiosa que não tem escuta, que não tem diálogo, que elege o inimigo, que despreza quem pensa diferente, que é indiferente quanto à morte do outro ou que deseja e comemora a morte do outro. É o fanatismo bélico, raivoso, antipático e que continua crucificando as revelações de Deus ao longo da história. Então, aquele sistema religioso tinha mais apego ao dogma, mais apego à doutrina, mais apego ao seu próprio poder e aos seus próprios privilégios do que abertura à revelação de Deus no corpo, na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E a tristeza, você captou bem, é que essa narrativa teve uma reverberação no povo. E o próprio povo passou a reproduzir aquele discurso de ódio, comemorando a morte de Jesus Cristo de Nazaré. Parece, amigo, que o ódio é muito mais fácil de se disseminar do que a ética generosa, solidária do amor. Mas esse é o ponto desse texto que eu queria compartilhar. Influência, concordo com você, a palavra certa é essa, diabólica. E aqui, diabo não é um ser com chifres e do mal, não. Diabólico é aquilo que ilude, é aquilo que ludibria, é aquilo que mente, é aquilo que falsifica a realidade, é aquilo que destrói. Portanto, diabólico nesse sentido, porque não reconhece a verdade, falsifica a realidade, ludibria o entendimento, ilude o pensamento, anestesia a alma e provoca, no limite, uma atitude de morte. Portanto, é sim um discurso diabólico, que, em nome de Deus, gera uma antipatia coletiva, um fanatismo bélico, uma insensibilidade crônica, indiferença quanto à própria verdade de Deus revelada no original, livre, espontâneo e divertido Jesus Cristo de Nazaré. O homem que era liberdade em pessoa. E eu vou te perguntar o seguinte, você está me dizendo que naquele momento que ele está ali com os discípulos e fala, ó, eu vou, mas o meu Espírito, o Espírito Santo, ficará entre vocês para fazer morada em quem quiser. A pergunta, e aí de uma certa forma você já respondeu, mas só para concretizar, o Espírito Santo habita entre nós e habita no nosso corpo. Nós podemos encarnar ele, né? Para nós vivermos e ampliar nossa consciência. Então, todo esse fanatismo, desse jeito, assim, desse sistema, do jeito que você colocou, passo a passo, ainda pegando há 2000 anos atrás e pegando agora que essa coisa diabólica do jeito que você colocou, fantástica, tenta todos os dias matar o fruto do Espírito Santo. Sem dúvida, sem dúvida. A questão é que só não mata porque o Espírito é criativo, é livre, pensa em tudo quanto é canto. Eu adoro aquele texto quando Jesus fala sobre o vento vem, não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Eu gosto desse texto porque ele me aponta esse caráter livre do Espírito Santo. O Espírito Santo não está
restrito à minha experiência, não está restrito à sua experiência, não está restrito à igreja evangélica, não está restrito ao cristianismo, porque o Espírito Santo é o vento de Deus soprando no mundo. Eu posso sentir, quero desfrutar do fruto desse Espírito na minha vida. Aliás, é muito mais do que emoção, do que êxtase. É É uma viver a ética, qualidade, né? é uma vitalidade, é uma ética de vida que vai sendo moldada pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma catarse coletiva. O Espírito Santo é o sussurro de Deus dentro da gente, nos conduzindo à verdade do Cristo. E esse Espírito é livre, é criativo. Eu posso sentir, mas não posso dominar. Não posso confinar na minha doutrina. Então, o fanatismo religioso sufoca nosso entendimento, interdita corpos, alimenta uma perspectiva bélica, mas ele não é capaz de silenciar a ação do Espírito Santo no mundo, porque essa ação é de Deus, e Deus é livre. É livre. E sabe qual é maravilhoso quando você fala isso? Eu lembro aqui da oração que Jesus ensinou para gente. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Eu penso o seguinte, assim, quando, a partir desse momento que o Espírito é livre e ele está em qualquer lugar, e assim ele opera, eu penso, Pai nosso, quando eu tenho essa consciência que o Pai é nosso, eu jamais, a partir dessa atitude, tomando isso encarnado em mim, eu jamais posso olhar para o outro com o olhar de você não faz parte do Pai Nosso. Você não é pai. Pai Nosso é só se você falar o seguinte: ó, eu tô na igreja ali fulano de tal. Aí você pode falar que é Pai Nosso. E olhe lá, hein? Se for uma igreja fulano de tal do caminho, não sei mais ou menos se faz parte do Pai Nosso, não. Cara, eu fico assim, imaginando a oração que o Pai, que o Cristo nos ensinou, para olhar para o outro e pedir, orar aos céus, né? Pai Nosso, que para mim, né, oração não é somente você falar, né? É a prática. A oração tem que estar encarnada dentro de você para você viver, vigiar e orar, né? Vigiar e orar do todo dia dentro de casa, né? Para mim, o vigiar e orar é aquele você vai vigiando para você entender onde você está pisando, porém, a sua oração é contínua. É você entender que o Pai Nosso, olha só, eu não sei quem todos para mim são irmãos, todo mundo faz parte dessa família do Pai Nosso. E aí você como é louco e como esse poder, né, da doutrina vai sistematizando ao ponto de colocar Deus, Deus que é livre, dentro de uma caixinha e falar, olha só, o Pai só está aqui, o Pai não está lá fora. E o Pai Nosso, quem vai decidir somos nós. O Pai Nosso não vai decidir quem serão vocês, não. O Pai Nosso jamais pode estar lá na aldeia do índio, jamais. O Pai Nosso só se alguém for lá e converter a partir da moral cristã, né? E é muito louco isso, não sei se é a sua percepção. Eu estou falando muito que quem tem que falar aqui mais é você hoje. Mas, enfim, é muito louco porque essa ânsia de querer levar a verdade para as pessoas. E aí, a partir da nossa fala, muitas das vezes, pode acontecer de a gente ser um herege, alguma coisa desse tipo, né? Só que quando você vai ler o Evangelho de Cristo, você fala assim, não é possível que as pessoas não estão reconhecendo isso. Não é possível que as pessoas não estão vendo que essa é a coisa mais simples. Porque hoje, quando você vê diversos religiosos brigando para qual é a palavra mais bonita, onde Deus está, pô, não é possível, cara. Jesus estava falando isso lá atrás, tem 2000 anos, né? Mas, enfim, acho que Siri, caiu. Caiu, tá me ouvindo? Isso? Deu um pane. Falar rapidinho? Travou? Pode. Desculpa aí. Travou, mas voltou. Fala aí. Não. Eu queria só comentar. Sua fala foi maravilhosa, me abençoou muito. É que ela me fez pensar em algumas coisas. Posso falar? Fala aí, lógico. Primeiro, concordo muito com essa perspectiva do Pai Nosso, desse Deus que é Deus. Calma aí, tá dando ruim. Só, não, peraí. Deu ruim. Vai Eu tô voltar. parado.
Parados estamos, mas está dando aqui um bug. Eu não sei se é só para mim ou para todo mundo. Fala aí para ver se eu vou te ouvir. Você me ouve? Como é que tá? Tá atrasado? Tá Agora sim. audível? Vai que vai. Não, show de bola. Tô te ouvindo. Vai que vai. Então, assim, eu concordo com essa perspectiva do Pai Nosso. Me ouve? Sim, Desse tô te Deus ouvindo. que não, desse Deus que não está sob o nosso domínio. Daí até acrescento que o Pai é nosso na oração de Jesus e o pão também é nosso, ou seja, Jesus faz referência a esse Deus que não está sob o nosso controle, e quem caminha com esse Deus também tem como exigência ética o partilhar do pão. Não dá para o Pai ser nosso e o pão ser somente. Fica uma denúncia a esse mundo absurdamente desigual, esse acúmulo desenfreado de riquezas, gerando pobreza de milhares de pessoas. Esse acúmulo, sim, é pecaminoso, é escandaloso. E isso que a Igreja de Jesus deveria, de fato, se preocupar e denunciar como pecado. A desigualdade social é fruto de injustiça e, do ponto de vista bíblico, não tem nada a ver com a ética da Bíblia, nada a ver com a vontade de Deus. Então, é Pai Nosso e também é Pão Nosso. Outra coisa que você falou, essa ideia de levar a verdade, que você muito bem criticou. Essa ideia em si é um baita equívoco, porque levar uma verdade tem tudo para ser uma dimensão de controle, de domínio, de arrogância, de querer levar Deus ao outro e não querer ver o Deus que se revela no outro, querendo muitas vezes nos converter, nos levar a arrependimentos que são necessários na nossa própria vida. Daí eu lembro de um trecho do Evangelho, Siri. Depois você me cobra o endereço dele. Mas é genial. 2 discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, tem um cara lá expulsando o demônio em teu nome, mas ele não faz parte do nosso grupo. Você quer que a gente vá lá repreendê-lo? E daí, só uma contextualização. As curas e os exorcismos praticados por Jesus eram sinais de libertação social também. Porque as pessoas enfermas e possessas, na verdade, eram pessoas amaldiçoadas e estigmatizadas socialmente. Então, as curas e os exorcismos não significam um Jesus milagreiro, mágico, entende? Essas curas e esses exorcismos Óbvio. eram um sinal do reino de Deus, que era um reino de acolhimento. Das serão os primeiros, os menores se tornarão os maiores. Bem, contextualizei um pouco as curas e os exorcismos para não ficar nessa lógica. Travou de novo? Eu acho. Tu tá muito longe do molde. Porque assim, a tua imagem, dá para ouvir algumas Eu vou coisinhas muito sair e vou voltar. aleatórias. Tá, tá. Eu não entendi. Ele saiu. Aleluia. Mas saiu. Ele fez, saiu. Vamos voltar aqui. Falou que vai voltar. Vamos esperar nosso pastor voltar. Calma aí, gente. Vai embora não que o Henrique vai voltar. Só para melhorar aqui a questão do... Se for verdade, pode ser o 4G, pode ser até melhor, né? O Felipe tá falando aqui. A internet do pastor tá ruim. Não, não me chama não. Calma aí, vou te chamar agora. Bora vai, gente. Vamos voltar aí, devagarzinho. Aleluia, voltamos. E aí, Melhorou? Agora tá bem, pô. E quanto tempo, hein, querido? vai dizer que a culpa é minha agora. Ah, tu tá melhor agora, dá pra te ouvir. Fala, mantém. Não, na verdade, eu só estava contextualizando que as curas e os exorcismos não eram mágicas.
eram processos de libertação social e de acolhimento de pessoas que eram consideradas estigmatizadas socialmente. É importante contextualizar. Eram sinais do reino de Deus, evidências do reino de Deus, um reino de acolhimento e de reparação das injustiças. Bem, feita essa contextualização, vamos voltar ao texto que eu falei, que 2 discípulos chegam e falam assim: aí, Jesus, você quer que a gente repreenda aquele cara lá que está fazendo exorcismos em seu nome? Por que os discípulos estão fazendo isso? Porque aquele cara lá não era do grupo deles. E como não era do grupo deles, como não era do convívio deles, como não caminhava com eles, esses discípulos achavam que esse cara estava perdido, que esse cara estava errado. E a resposta de Jesus foi: quem não é contra mim é a nosso favor. Se ali tem um processo de libertação, se ali tem um processo de acolhimento, se ali tem um processo de reparação de injustiça, eu estou ali também. A minha vontade está ali também. Ou seja, a verdade para os discípulos era uma verdade de grupo, de controle, de quem está aqui comigo, de quem pensa como eu, de quem crê como eu. Só que a verdade para Jesus não é definida por grupo. A verdade para Jesus é onde o amor acontece. Lógico. É onde a libertação acontece. É onde o oprimido é liberto. É onde o estigma cai e a vida se torna digna. Então, os discípulos queriam controlar e queriam dizer: olha, é só aqui que está certo. Mas para Jesus onde tem libertação acontecendo, é a vontade de Deus acontecendo. É no terreiro, é na aldeia indígena, é na sinagoga, é na mesquita, é na praça, é na rua. Deus não é do nosso time. Deus não é do nosso grupinho. Deus não está no hall de membros da nossa igreja. Deus é Deus. E onde o evento do amor e da libertação acontece, mesmo que isso não tenha nossa percepção, tem a assinatura e a marca de Jesus Cristo de Nazaré. Pô, maravilhoso. É isso. É o Pai Nosso. Então, assim, eu vou olhar para o outro, se está fazendo, se está encarnando ali, está sendo um cooperador do amor de Cristo, tá ok. O espírito é livre, ele age do jeito que ele quiser. E é maravilhoso quando você coloca a questão das desigualdades, né? Quando você faz a relação do Pai Nosso e o Pão Nosso, né? E aí o ensinamento do Evangelho de Cristo diz que não tem como ter um mundo que muitos se dizem, né? Sou filho de Cristo, discípulo, mas fazem com que o mundo seja uma desigualdade absurda. E aí eu lembro daquela passagem do homem, do jovem, né? Que chega: pai, como é que eu posso seguir a ti? Como é que eu faço para ter o reino dos céus? Ele: meu filho, é fácil. Jesus vai e fala para ele: meu filho, então você honra seu pai e sua mãe, não cobiça e tal. Bota toda a lei de Moisés ali diante daquele homem, daquele jovem rico, né? Ele: isso aí eu faço desde criancinha. Aí Jesus: é mesmo? Isso é muito bom, que está escrito ali. E Jesus se alegra com o jovem e diz: então tudo bem, vai, vende todos os seus bens e me siga. O jovem vai, fica triste e vai embora para casa e mete o pé. Aí Jesus fala assim, depois vira para o povo, para os discípulos: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é, eu tenho ali uma percepção seguinte: não é que você ter certa riqueza, óbvio assim, não é bilionário, milionário, mas ter certas condições, não é que isso seja o grande pecado e tudo mais. É quando você tem o dinheiro, que como Jesus mesmo fala, né? Dinheiro, mamon, uma potestade, quando você deixa o dinheiro virar uma potestade da sua vida e você ama mais aquilo do que realmente tem que amar o evangelho, o amor e servir ao próximo. E aí é nisso que gera as desigualdades que nós vemos no mundo, né? E é exatamente isso. Eu vejo no homem, como aquele jovem, né? Eu vejo no Jesus um cara legal, bacana, e eu quero o reino dele. Porém, quando Jesus fala: tudo bem, vende isso tudo e me siga, ele vai automaticamente na cabeça dele fazer o contraponto. Peraí, o que eu gosto mais?
Eu reconheço que esse cara é um cara bem bacana, eu gostaria de segui-lo, mas eu vou perder todos os meus privilégios, eu vou servir ao povo, eu vou servir ao próximo, e é isso, né? É quando o dinheiro, e quando o dinheiro entra numa lógica da desigualdade que vira perversidade, né? Que você acha que tudo vem a partir do seu dinheiro e nada vem a partir do amor de Cristo, né? Enfim, vamos seguir mais um pouco aqui, que eu lembrei dessa Muito passagem. bom. Deixa eu lhe perguntar então, que a gente está indo para o final aqui, passou rápido, faltam 12 minutos. Meu amigo, tem umas 3 perguntas aqui para ser um pouco rápida, mas vou terminar com a questão mais do evangelho agora. Jesus para você é o quê? O que representa esse evangelho de Cristo? Jesus para mim é Deus entre nós. É o sorriso de Deus para mim. É a salvação da minha vida. É o meu caminho. É o meu destino. É a maior referência que eu tenho. Mais do que profeta, mais do que referência do passado, Jesus é para mim o Deus que se manifesta na minha vida hoje. Ele é a minha esperança de um mundo justo, de um mundo solidário, de um mundo fraterno. Ele é meu melhor amigo desde criança e a fonte de todas as outras bênçãos. Toda a dádiva da vida eu relaciono a ele. E ele é quem está entre você e eu nesse momento. Porque eu acho e creio que ele é uma realidade nas nossas vidas. Então, não dá nem para eu colocar em palavras. Mas, para mim, o homem da periferia de Nazaré, lá da Palestina, no 1º século, que andou entre os pobres, era Deus, verdadeiramente Deus entre nós. Então, não somente era, como continua sendo e sempre há de ser. Esse é Jesus para mim. Que lindo, meu irmão. Dou graças a Deus pela sua vida, de verdade mesmo. Já te falei isso algumas vezes, mas graças a Deus por você ser esse cooperador do amor de Deus todos os dias, não só na minha vida, mas na vida de muitos, né? Te usar em determinados segmentos que no meio artístico, enfim, no meio da política, dentro da sua igreja, combatendo esse fundamentalismo. E muitas das vezes eu sei que diversos tentam te usar para certas coisas, para políticas, para enfim, né, desejos próprios, mas eu sei como Deus é generoso contigo e te livra de todas as armadilhas, e eu peço que Ele seja esse Deus misericordioso na sua vida eternamente, te livrando Amém. de armadilhas que muitas vezes você nem está sabendo, mas, enfim, né, Ele está ali contigo. Como diz Davi, né, ainda que eu ande no vale das sombras da morte, não temerei, porque assim eu sei que você está ali comigo e eu tenho certeza que Deus é assim conosco. Eu ia te perguntar aqui, porque faltam 10 minutos a me anunciar aqui. Vamos lá. A questão é o seguinte, tu consegue me falar por que você decidiu, isso é uma pergunta do Gustavo, por que você decidiu sair da política institucional rápido? Tinha que Não, perguntar né? isso. Não, porque... Eu decidi. A minha caminhada é política, em tudo que eu Sim. faço. Ela é comprometida com a causa da justiça e dos oprimidos. Só que eu entendi que a caminhada pastoral e artística, naquele momento e nesse momento, era melhor para a minha contribuição com a sociedade e me deixava mais feliz. Portanto, eu não tenho nada contra a política institucional. Não foi uma decisão de princípio, foi uma decisão de momento. Nós já conversamos sobre isso. Pode ser que em outro momento da vida eu volte a ter uma função política institucional. Mas agora, nesse contexto da minha vida, eu me sinto mais realizado e engajado politicamente a partir do lugar que eu ocupo como pastor e como artista. Show, irado, irado. A pergunta do Rafusca, ele está até aqui acompanhando a gente. Ele pergunta o seguinte: primeiro ele quer agradecer, aí eu vou ler aqui, ó. Agradece ele pela melhor peça, ele foi em Bangu. Lembra que, enfim, nós já anunciamos aqui, ele foi em Bangu. Ele quer agradecer pela melhor peça que ele já pôde ver. E ele queria que você explicasse um pouquinho, se você quiser explicar um pouquinho sobre a peça e o que isso marcou, né? Você
poder atuar numa peça do seu próprio livro e do seu próprio eu, sei lá. Enfim, e da onde nasceu essa paixão pelo Flamengo? Tu tem 3 minutos. Beleza. A peça, ela nasce do livro O Amor como Revolução. Fizemos uma temporada no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. Tá passando um anjo aí atrás? Espera aí, vou... Ah, Aí, galera, aqui, ó, tá vendo? fizemos uma temporada no Carlos Gomes, no centro. Outra temporada em Bangu, no Bangu Shopping. E, se Deus quiser, voltaremos no segundo semestre. Né? É uma peça belíssima, contando histórias e falando do amor como revolução. Vale muito Sim. a pena. Foi um grande amadurecimento como ator. Direção do Rodrigo França, coprodução do Lázaro Ramos. Flamengo seria. Eu não escolhi, eu fui escolhido. Oh, é igual, graças a Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quase todas as minhas decisões de vida me colocam num campo contra-hegemônico. Me colocam num campo minoritário. O Flamengo é o meu escape de arrogância. O Flamengo é onde eu me permito ser soberano, superior, soberbo. Ganha tudo. Maior torcida do universo. É isso, é isso. Cara, eu ia vir com a cabeça do Flamengo ainda, só que eu queria me sentir um pouco... Já que eu tô recebendo um eu tô recebendo um global aqui, primeira vez na minha live, eu quis me vestir como tá ligado, bonitinho assim, ó. Porque geralmente eu boto preto e branco só. Falei, hoje eu vou bonitão. Tipo, saindo. Fica na varanda da minha casa 24 horas por dia. Eu sou flamenguista. Aí, Rafusca, espero que você tenha gostado para tu ver como é que o cara... Aí, o Rafusca tá aqui rindo, ó. Para tu ver como é que o cara é realmente flamenguista. Gente, ó, aqui, ó. Muito bom, já li, já fui ver a peça, chorei com a peça. E quando voltar aí, quando acabar essa pandemia, Ô, vai Siri, que vai. Oi. Explica essa expressão aí, chorei com a peça. Isso aí pode ser horrível, né? Ah, é verdade. Não, assim... Gente, olha só, foi muito boa a peça, é real. Não foi à toa que esse relato aqui, né, do Rafusca, assim, é agradecer pela melhor peça que eu já pude ver. Eu não sei se foi a primeira e a única. Sacanagem. Sacanagem. Mas de verdade, assim, eu vi, eu amei a peça ao ponto de chorar em um determinado momento ali. Então, tá aí a recomendação. Minha irmã, outra coisa, para terminar, é o seguinte. Ó, a Jéssica, lá de Minas Gerais, está perguntando se você conhece algum pastor, alguma igreja de Minas Gerais. Papum, sim. Jéssica. Eu posso tentar te falar depois, aí você passa para ela. Assim, show de bola. Show de bola. Vem cá, um livro ou uma música, ou uma série, ou um filme, nesse momento de pandemia. Indica aí. Livro O Deus dos Oprimidos, de James Cone. Filme O Santo Rebelde. Opa, travou. Santo Rebelde, voltou. Santo Rebelde, um documentário sobre a vida de Dom Helder Câmara, ou Relatos Selvagens, de Pedro Almodóvar. Filme tenso, adrenalina, mostra situações humanas, limites, decisões éticas, mas é um filme intenso. Ficaria com essas indicações aí. Boa. Meu irmão, eu só tenho que te agradecer por você ter tirado esse 1 horinha aí. Enfim, poderia estar com a tua filha, com a sua esposa, fazendo outras coisas, mas está aqui conosco. E para mim foi maravilhoso. Eu fui acompanhando aqui algumas vezes as pessoas. E, gente, olha só, vamos lá. Eu vou disponibilizar essa live em alguns dias. Quem quiser voltar aqui no Instagram, enfim, seguir aí, vocês vão ver essa live novamente. Henrique, eu acho que daqui a algumas semanas, alguns dias, nós temos que fazer outra live dessa. Já está aí o convite, caso você queira, porque tem muita coisa para a gente falar, ainda mais nesse universo, né? Enfim, no nosso motivo de fé. Então já fica o convite. E aí, eu deixo você também se despedir, volta para mim e eu termino. Fala aí. Não, Siri, eu só quero te agradecer. Não foi um favor, foi um prazer. Foi bom. Estou feliz. Assim, Carol e Maria estão aqui pertinho também acompanhando. Que bom. Deus abençoe a sua vida, o coletivo do qual você faz parte. Eu fico muito feliz em ver sua prática política
porque é boa política, enraizada, popular, junto com aquelas pessoas que mais precisam, visando o bem comum, visando a justiça social. Sempre mantenha o seu coração assim, voltado para a vida, para a dignidade humana, o respeito à diversidade, essa fé que você carrega, que não é uma fé bélica, de imposição, mas é uma fé de amor, de testemunho, de serviço. Você faz uma política tão leve e, ao mesmo tempo, tão corajosa, tão simples e, ao mesmo tempo, tão ousada. Não só você, mas o coletivo do qual você faz parte. Portanto, perseverem, desbravem o caminho, não desistam nos tempos mais difíceis, mantenham esse elo de amizade e de democracia entre vocês e continuem fazendo diferença aí na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em toda a cidade do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigado. Falta 1 minuto. Eu queria muito te agradecer, muito mais, enfim. Nesse momento, quem puder tirar um print, que a gente vai rir aqui agora. E aí, quem puder botar nas histórias aí para nos marcar e depois a gente reposta aqui também, vai ser importante. Meu irmão, que Deus abençoe sua família, você eternamente. E a vocês que acompanharam aqui. Na quarta-feira nós temos de novo e vai ser com Chico Alencar. Então já espero vocês aqui também, vai ser muito bacana. Meu irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua vida, a vida da sua família, que você continue sendo esse cooperador do amor de Deus. E a vocês que ficaram aqui com a gente até agora, um beijo no coração também. Ó, te espero daqui a uns dias voltar aqui novamente, tá? Beijo, meu irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.